Senhor Deus, obrigado por este momento, vinha visitar nosso amigo Fabiano aqui, essa recuperação dele, que seja rápido, para ele poder trabalhar e ganhar o sustento da família, como homem da casa, né? Homem da casa tem que estar bom, porque só presta assim, com homem com saúde, que vai ficar bom, Deus quer, e Deus está na frente. Obrigado por el momento, em nome do Senhor. Amém. Amém. Tá vendo a tua vista tá boa? Tá fazendo aqui? Olha pelo celular. Pelo celular? Beleza. Então, vou dar pra mim ali. Vamos abrir Mateus. Mateus capítulo 4. Só para acompanhar. Ajudando ali, ó. Não, para acompanhar. Só uma pessoa de provar, né? E o versículo 4. Rapaz. Mateus capítulo 4, versículo 4. Quem pode ler? Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem foi que falou, Fábio, essas palavras? Jesus Cristo. Mas sabe para quem foi que Jesus falou essas palavras, Fabiano? Para uma ideia? Só sabe para quem foi que Jesus falou essas palavras? Não sabe de pão viverá o homem. Isso, também para o povo. Mas aqui, nesse momento aqui, a conversa que Jesus estava tendo, sabe o que era? O diabo. Jesus, quando foi para o deserto, e depois de 40 dias fazendo jejuando, o que apareceu para ele? O diabo. Olha o contexto, vamos ver o que está dizendo antes. Mateus 4. A partir do versículo 1. Lembra, irmão? 4, 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pode continuar até o 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, esteve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Olha o que está acontecendo. Entendeu, Fabiano? O diabo vai. Qual o momento que o diabo vai tentar Jesus? Ele foi no primeiro dia, foi no segundo, foi no terceiro, ele foi depois de 20 dias. Depois de 40, né? Depois de 40. Porque já estava fraco, né? Porque já estava fraco. Já estava com fome. E o diabo às vezes chega para nós assim, dando uma coisa que é de forma rápida e prática, é uma necessidade. Mas olha como o diabo é astuto. Ele diz para Jesus o seguinte: ó, se tu é o filho de Deus, se tu é tudo isso, pega essas pedras e transforma em pão, porque tu está com fome. Foi isso que o diabo tentou tentar Jesus. A necessidade daquele momento. Com o quê? Com aquilo que estava pensando, que era o quê? O alimento físico. O alimento físico. Olha como o diabo é astuto. Se o diabo tentou o próprio Senhor Jesus, quanto mais nós. E o diabo sempre trabalhou com uma esperteza. Ele não vai tentar, às vezes, quando a gente está meio forte, está meio tranquilo. Ele fica sondando, olhando. E no momento que ele percebe que está no limite, Jesus no corpo, assim de Maria, né? Constituído do Espírito Santo, no corpo que ele tinha, no corpo como meio seu, necessidade de alimento, o diabo vai lá e diz: ó, se tu é filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pães. Ali ele estava colocando em xeque Jesus muitas coisas. A autoridade, o poderio, estava colocando na prova: ó, se tu é o filho de quem? De
Deus. Se tu tem poder, então transforma, queira mexer na vaidade, e dá a solução lá fora naquele momento. Mas olha qual a resposta de Jesus. Jesus, ele não quis provar que ele era. E às vezes nós estamos tentando por isso. A gente está querendo provar que eu sou o irmão verdadeiro, que eu sou crente, que eu sou justo, que eu sou uma pessoa direita. Às vezes a gente coloca a nossa imagem acima de tudo. Quando a gente é questionado, ninguém quer ir. A gente às vezes fica preocupado em provar quem nós somos. A gente vai pela vaidade e levar um tanto de coisa que o inimigo sabe trabalhar na nossa vida. Mas Jesus, com toda a autoridade, como é que ele responde, Fabiano, a Jesus? O diabo. Como é que Jesus responde ao diabo? Do 4, do 4. Pode ler o 4, só vai ser no 4. No versículo. Esse aqui, ele, porém, 4, 4, ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, essa foi a resposta de Jesus. Tem tantas coisas importantes. O que é que me chamou a atenção aqui? Esse papo de Jesus. O que é que ele quis falar aqui? A situação que ele está falando aqui que o homem ele não vai viver só do pão material, mas assim da palavra de Deus. Então, por exemplo, nosso verdadeiro alimento não está no físico, mas vai estar no espiritual. E no espiritual a gente vai conseguir aqui é o alimento, né? Para a vida eterna. Que vai deixar ele saciado para toda a vida. Como se diz, não passará, assim a palavra não. Isso. Bom, Eu vejo que tem uma outra vida, que vai dizer, não, né, o ser humano não vive só, isso. não tem uma vida que precisa até do pão, mas não tem só essa vida. Não tem que ter outra coisa que alimente essa vida, né? Muito bom. Uma outra vida. Interligado, né? Como é que Jesus ele rebate? Ele deu a resposta, essa foi a resposta de Jesus. Mas como é que ele rebate o diabo? Qual a autoridade que Jesus rebate o diabo? Ele usa o que está o quê? O que está escrito. Jesus não quis mostrar para o diabo nenhuma experiência pessoal e nenhuma indagação do convívio que ele imaginasse. Jesus ele rebate o diabo com o quê? Com o que está o quê? O que está escrito. Olha que interessante, Jesus rebate o que está escrito. Então a escritura da palavra de Deus é importantíssima. Jesus, antes de tudo, estava com Deus, ele deslumbrou tudo na eternidade, mas ele não quis usar. Você sabe quem é que eu sou? Você faz isso, né? Dá uma carteirada. Sabe quem você está falando? Sabe quem sou eu? Por que é que você está falando isso? Ele não fez isso. Jesus ele não quis mostrar para o diabo coisas lá do céu, vamos dizer assim. Ele falou aquilo que era terreno, aquilo que é necessário. Jesus disse assim, está escrito. Então o que Jesus rebateu para o diabo era aquilo que já estava escrito. Escrito na palavra de Deus. Aquilo que os homens de Deus tinham na antiguidade recebido do Senhor e fizeram o quê? Registrado, escrever. Então, hoje o nosso estudo vai estar nisso, entre tantas coisas. É importantíssimo. Fabiano, seu nome é Vitória. É importantíssimo nós estarmos apegados na palavra de Deus, naquilo que está o quê? Escrito. Porque eu posso muito bem ver aqui, aí depois pode ver o irmão Cláudio, depois pode ver o turno do paletó usado, pode ver uma pessoa da religião, pode ver uma pessoa que diz que veio do céu, pode ver uma pessoa que diz que... E falar um bocado de palavra.
Mas o que é que vai provar que o que eu estou falando, que o que nós estamos falando é verdadeiro ou falso? Hã? O que está escrito. Quando você é parado numa blitz, quando você vai ali, aí o policial lhe para. O que é que ele pede? Documento. Porque tem pessoas que mentem a idade, tem pessoas que mentem o nome, tem pessoas que estão explicando alguma coisa. E só de boca fica muito fácil, fica muito vazio. Então a nossa fé. A Bíblia agora comenta aqui, igual. E perfeito, a família Natal de entrada. Então a nossa fé, nossa crença no Senhor, ela tem que estar baseada não naquilo que a gente apenas o quê? Escuta. Sim, naquilo que a gente escuta e principalmente naquilo que está o quê? Escrito. Então isso é importantíssimo. Eu não sei ler. Eu peço a pessoa para ler para mim. Eu vou procurar saber se aquilo que eu falo naquele dia é o que estava na palavra. Eu não vou perguntar outra pessoa e se essa pessoa só falar só de boca, ela tem que provar o que está o quê? Então a palavra de Deus, vamos dizer assim, a raiz, a pureza, a veracidade dela não está na eloquência, não está naquilo que a pessoa sabe se expressar, ela está no que está o quê? Escrito. E isso é muito importante. Toda a sua fé, ela é vitória. Ela se a nossa, ela não pode consistir só em palavras bonitas do homem, e sim no que está escrito. E o próprio Jesus é para tudo isso. Deu para entender por aqui? Então a palavra do Senhor. A palavra da Bíblia que responde. Isso, a palavra vai responder. Então é importantíssimo isso. Enfatizar o que está o quê? Escrito. Então vamos falar sobre o que está escrito. Vamos falar sobre a própria palavra. O Fabiano já falou o que está escrito. Tudo se passará, mas as minhas palavras não passarão. Isso já está também escrito. Vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Pode ser afinado. Água, Hebreu. Que número? 4. Hebreu 4. Capítulo 4, né? Vai ser dar o 12. Nossa. 12 ao 13. Hebreus 4, 12. 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. Então vai entender aí. Como é que dá para ver aqui? A eficiência da palavra. Eficaz, né? Eficiência. Mostra que a palavra de Deus não é uma palavra móvel. É viva e ela é eficaz. Para discernir e mostrar ao homem o estado espiritual que está perdido. E aí a gente vai saber se a gente está agradando a Deus ou não, ou estamos agradando a Deus através da palavra. Então, Agora tem uma história aqui. Às vezes quem está dentro da igreja começa a aula e quem está fora é só. No momento final, entendeu, Vitor? Por isso que a gente dá espaço. Mais ou menos? Ainda vou Deu bom.
Mas pelo que tu leu, eu quero que entendeu. 4:12. 4:12. Só o 12. 4:12. Não, pode dizer. Tá aqui o 4, desse cara, 4:12. 4:12. Doze é a letra pequenininha. É 12 para cima. 12. Aqui. Mas só olhando para o versículo vai entender. 4:12. Atenção, porque a palavra de Deus, duas coisas. É o quê? É viva Viva e eficaz. e eficaz. Por que viva? Vou falar da roda. Toda vez que a Vitória lê a Bíblia, e o Fabiano, todos nós, que é a dona Graça, ela não vai dar tag, ela não vai ser uma coisa assim, porque ela é viva. É tão provável que ela é viva, que ela já está aqui, mais ou menos, entre Gênesis até aqui, mais de 4.000 anos. Justamente. Se você pegar aí, vocês que são jovens, né, estuda o livro de Platão, Sócrates, esses livros aí estão tudo aí, ó, nas calçadas, vendidos de banana, porque as pessoas leram e não tem mais a função de hoje. Se viram por algum momento, tem uma história, tem um contexto. Mas quantos reis, quantas civilizações, quantas pessoas quiseram destruir isso aqui, dizendo que é mentira, dizendo que vai ser aniquilada, e até hoje ela está o quê aqui, ó? Viva porque ela não morreu, está aqui ela, e porque cada vez que a humanidade lê, ela descobre um tesouro, ela descobre uma necessidade da sua própria vida. Então, E aqui é uma direção para quem quer andar certo. é uma direção, uma bússola. Uma brújula, uve, né? Que tá, quer coisa boa na vida, siga na Bíblia. Nós temos um irmão em Cristo, a mulher dele se converteu, aí ele mexe na adaptação, essas coisas, estava muito sério. Aí ele pediu um estudo, a mulher dele querendo pregar, chamando ele, convidando, ele pediu um estudo para provar para o irmão que a Bíblia era tudo mentira. Ele pediu um estudo para confrontar a pessoa que dá o estudo. Diz aí o que aconteceu, ele disse que foi estudo após estudo, ele entendeu que tudo que tinha aqui era o quê? Verdade. E não tem que prova que o que tem aqui é mentira. Senão não estaria aqui. Então, olha, ela é viva, além de ela ser viva, ela é eficaz. Eficaz para quê? Para trabalhar na vida do homem, naquilo que é preciso. É o remédio que é eficaz, é a injeção correta, é o comprimido correto. Eu estava lá no hospital com o Leonardo, e ele recebendo a medicação, aí veio 4 medicações. E veio lá na seringa dele, o nome dele, o nome da medicação, o comprimido. E cada comprimido daquilo ali, cada injeção, ela tem uma função, ela é eficaz para cada parte do corpo dele. Então, na Bíblia, o homem vai achar a solução do seu próprio problema. E a solução para a sua vida aqui, passageira e terrena, e a vida o quê? Eterna. Tudo isso o homem só encontra onde? Na palavra, na escritura. Aquele que quer imaginar de coração e de corpo, ele não vai ter sucesso. Porque a solução está no que está o quê? Escrito, na palavra do Senhor. Vamos já para o senhor. Você gritar, tem uma seguida. E quem pratica a leitura, agora, né? Isso, Ei, exatamente. eu era assim também. Eu era assim. Quando eu leia, eu penso em ler, até aquela mulher na direção do juiz. Pronto, eu era assim também, não era, Marta? Eu pegava a Bíblia 1 minuto e me dava sono, me doía. Hoje em dia para mim ler é um prazer, uma alegria. Mas você, começando. Você eu li, mas eu lembro, resumiu, você resumiu. Não, foi 18. Foi. Como nós Foi, Foi o mas- capítulo todinho para tu poder entender o que é. Como
nós estamos em Hebreus, vamos abrir em 2 Timóteo, um pouquinho pra frente, legal. Um pouquinho, vem com a gente. 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, toda Bem pertinho escritura lá, o divina desse eu na frente, na Segundo Timóteo, capítulo 3, Tá em qual ela? versículo 16. Bem pertinho. Pessoal, vocês tem 4 folhas pra trás. Mas tem pra cá. Inspirado por Deus, seja para o ensino, para a reflexão, Depois para tem a justiça, para o Segundo de Timóteo. Deus. Primeiro, tem um outro. É o 2 Timóteo. Não. Pera. Não, outro não. 2 Timóteo. Aí é o capítulo 3, 3 é o grande, ó. O versículo é o pequeno. Sabe que ela vai 7 horas. Começou agora. Já começou naquele instante. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. Então, 3, 16. Deixa eu ver. Não, vou dar aqui. Ah, pronto. Falei, vai dar assim, 2 Timóteo 3, 16. Tá dizendo assim, todo o quê? Toda escritura. É isso, Vitória? É isso aí, tá acompanhando? aqui. Deixa eu ver se tá. É porque tá no primeiro. Pera. 2 Timóteo 3. 16, ó, toda, certo? Pronto. Ó, o que é que vai dizer, ó? Toda é o quê? Escritura. Toda escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para quê? Toda boa. Para toda boa obra. Então é um jovem, quer ter uma boa obra em sua vida. Aqui. Isso. E você vai receber, Vitória, a instrução. Quando você está sendo você está tentação melhor. O Fabiano quer ser bem sucedido, Fabiano, em uma boa obra para Deus? Foi bom. Tá aqui. Não tem outro Eu canal. passei 7 anos lá, ó. Não tem outro Aí eu conheci canal. uma pessoa aqui, né? Conheci todo mundo aqui, né? Tá dando abraço. E aqui, É. eu passei 7 anos na igreja. Foi. Pois é. Então, não tem outro caminho. Para a gente ser instruído para fazer a obra boa de A Deus, gente desvia, mas não tem outro caminho. tem não. E só Eu acho que é passageiro. Você tem a alegria naquele momento, aquela A alegria coisa momentânea, gostosa, né? né? Aquele negócio que. Só que aí depois parece que fica tudo vazio, né? Fica tudo vazio. A pessoa começa a pensar que não está fazendo certo, está fazendo errado. E aí vem o vazio, né? Não, mas Só corrigindo aqui o Fabiano falou, né, sobre sentar na igreja, a tribulação é pior. Na verdade, Não, só pode falar. eu sei, mas na verdade tem uma parábola, né, que Jesus ensinou sobre o sábio todo, que construiu a casa na areia e o que construiu Na na rocha. rocha. Eu Né? sei. Você vê a sequência dos acontecimentos, É. é tudo igual. Tanto para quem construiu na areia como quem está na rocha. Não mudou nada. Até a sequência é a mesma: vento, chuva, mar, tudo. Mas qual foi a diferença? Você estava na rocha. Está na rocha. As Nada na roupa. tribulações, as tribulações são as mesmas. A diferença está onde você construiu A sua base, casa. né? A base. A base. A É a base, base que se a faz base a é bem diferença. feita, justamente. o resto é só detalhe. Então, como já disse, não tem outro caminho. Não tem, Vitória, uma solução. Você pode criar na sua mente, mas não é. Não tem. É na escritura que nós vamos ser instruídos para toda boa obra. Nós vamos ser corrigidos. Nós vamos ser, entender o quê? Ensinado. E a gente precisa ser ensinado.
Só que às vezes na escritura tem uma coisa que poucas pessoas gostam. Quando nós precisamos não sei o quê, corrigido, repreendido. E às vezes a gente não gosta da repreensão. Mas nós precisamos de repreensão. Depende de como é a repressão na frente do cara. Tem gente que repreende a gente. Parece que quer virar uma plateia, né? Chama o particular. Isso, justamente, perfeito. Mas quando nós estamos instruídos e sendo corrigidos pela palavra do Senhor, nós vamos estar mais próximos de fazer boas obras. E mesmo quando alguém nos escandalizar, nos instruir de uma maneira errada, o Senhor, pela instrução da palavra e pelo ensinamento, eu vou perdoar e aquilo não vai abalar a minha fé. Porque eu vou fazer assim como Deus fez, vou perdoar aquele que me ofendeu, aquele que não soube me corrigir, aquele que não soube ensinar. Embora esteja certo, mas não deixa de ser um constrangimento, né? Então, na palavra tem a instrução para tudo. Então, quem está na palavra... Uma vez, né, eu vou fazer um assunto, o meu chefe ele fez depois de uma pessoa. Só que ele queria teve gente, não, você sabe a pessoa, mas ele não pode com ela. Isso aí pode dar até um processo para você futuramente. Perfeito. Porque eu trabalhava antigamente com super pouco. Então, na palavra, nós vamos ter tudo isso, a solução para toda situação crítica em nossas vidas. Então, o que é que nós já vimos até agora? Para enfrentar a tentação do diabo. Qual a melhor solução? Enfrentar com o quê? Palavra e fugir dele. Olha só. Porque se você tem a palavra e continuar perto, é mesmo, nessa hora você cai. Perfeito. Para ter eficácia de como resolver a nossa vida, a eficácia, vai vir através de quê? De Deus, da palavra. Para me me corrigir, para me ensinar, para me estar aprendendo e crescendo no conhecimento de Deus, vai vir através de quê? Da palavra. Essa palavra vai me instruir, essa palavra vai me ensinar, essa palavra vai me corrigir. E aí eu vou me aperfeiçoando, me transformando para toda boa obra. O ser humano ele só consegue ter uma obra boa, verdadeira e completa através da palavra. Às vezes, irmão, até quando a gente faz uma caridade, uma benevolência, o nosso lado humano quer reinar, como o rapaz aí, né? Foi dar uma exaltação para o outro e acabou indo para o lado da humanidade. Olha o que Jesus disse sobre isso. Ó, se o que tu fizer com a tua mão esquerda, né? Escolhe o quê? Direita. Porque Jesus nos conhece. Jesus diz assim, ó, a maior obra que você fizer, considerar como o quê? Como um trapo de quê? De pano. Mas a gente não se agradecer. Perdoa quem? Quem te ofendeu. Ama quem? Teu inimigo. É difícil. Mas quem faz isso é bem-aventurado. Sofre menos. Aquele que guarda amargura, raiva, intriga, bola, ele sofre pior. Não é difícil. Não é difícil, mas aquele que trabalha na palavra e busca em oração, ele se liberta. Agora aquele que alimenta, Pior. aí fica com amargura. A amargura é um veneno que a gente toma, eu tomo esse veneno, aí espero que o Fabiano morra. Aí o Fabiano tá lá, termina a vida, aí eu fico cada vez pior, mais doente. Então Jesus conhece, então foi através do que Jesus rebateu o diabo na escritura que ele tinha antes dele, que estava escrito na lei, nos profetas, e Jesus quando vivenciou tudo aquilo e foi um exemplo vivo, e os apóstolos registraram, escreveram e ficaram registrados aqui, porque se isso aqui tivesse sido escrito, de lá para cá, nós não tínhamos mais essa pureza, tinha? Não. Se eu contar uma história aqui para não negar isso aqui no ouvido dela, né? Quando chegar bem aqui, não é mais a mesma conversa. Agora pelo menos você viu, chega no final, a história não é a mesma, mudou muita coisa. Tu diz, mas quando você tem a palavra, ela é pura, ela é eficaz, ela é viva, ela é poderosa. E pode o irmão deturbar, pode o irmão estar errando, mas quando eu venho para ela, eu vou dar confiança na veracidade. Porque eu tenho que dar o documento. Então, É escrita, né? É escrito. Tudo, né? Então é importantíssimo nós estarmos sempre preocupados com conquistar o quê? Escrito. Experiência de vida, exemplo, testemunho, às vezes é muito complicado.
Jesus, mais uma vez, ele não rebateu o diabo com um testemunho lá falando do céu, que ele tinha autoridade, mas ele rebateu com o quê? Com a escritura. Está escrito. Tem dúvida? Procura a escritura. Quer ser corrigido, quer aprender, quer crescer no Senhor, quer crescer na fé? Procura o quê? A escritura. Procura a palavra. Eu não tenho paciência para ler. Não corrigir. Ele aqui dá a solução. Vai lendo e vai. Tudo é um processo. Aí você não precisa ler a Bíblia toda. Mas até que nós estamos lendo Mateus. Vai virando um hábito, né? Vai virando um hábito. Estamos lendo Mateus, começa a ler. Aí você vê besteira. Um versículo, 2 versículos, aí depois você está no capítulo, aí depois você quer saber o que é que está falando depois. Aí você tem Na revisão. expectativa do É, final da no história. final da né? história. Aí que é uma série de televisão, né? Hoje em dia. Só que aí tem que ter paciência para ler, né? Isso. E entender. E hoje tem uma ajuda, só que a gente não tenta se apegar a isso. Não vai estar, não estou mandando ver vídeo do YouTube, essas coisas que bagunçam também. Mas aí você tem um exemplo aqui, né? O Evangelho de Mateus, falado. Às vezes tem o Cid Moreira, tem um bocado de pessoas só falando. Tipo assim, ele lê, você só escuta. Não estou falando de pregação, não. Eu estou falando de você A ter Bíblia falando. a Bíblia falada. Eu Aí sei. você fica escutando ali. Às vezes uma hora você escuta, aí tem uma coisa que você pega. Aí tem outra coisa que você pega. Aí quando a gente se reúne com a igreja, a gente... Ah, irmão, eu já vi isso aqui. Essa semana eu li até isso aí. Você viu, deixa muito do meu pai. O meu pai, rapaz, se faz pro meu pai, esse rapaz, isso nunca vai ser crente. Ele era daquele, quando o crente vinha, ele ligava o som, fechava a porta, escreveu o meu pai. Ele falou pra mim. Aí eu me converti, sabe? Eu me converti. Aí eu fui no canto, aí eu vi uma Bíblia, essa pai, você vê que é pro pai. Eu comprei, né? Aí minha mulher, até que teu pai vai ler, meu pai mostra a Bíblia dele. Você disse, Isso. tanto que ele só falou lá dela. Aí eu dei uma Bíblia pro pai. Passou um ano. Mas sabe o pai tá na Bíblia? Aí eu fui no outro canto, lá no centro, né? Aí eu fui comprar uma Bíblia, aí tinha uma Bíblia lá, bonitão lá, pra comprar essa Bíblia pro pai. Aí eu comprei de novo, aí pai, deu outra Bíblia pro pai. Primeiro por fim, eu não sabia, ele estava lendo. E aquilo, e um pouquinho que ele lia, com o tempo ele começou a associar as coisas. E chegou um tempo que ele Olhou para ele e olhou disse, para essa parte, isso aqui sou eu. E ele decidiu ir para a escritura. Eu digo isso não, porque meu pai foi uma história verdadeira. Mas isso não foi porque eu falei para ele. Porque tem pessoas que falam, né, evangelho, pregam para você, mas aí você vai ver se tem Teve iniciativa. teve uma iniciativa. Porque se eu fosse pai, não pode abrir nós dois juntos, eu não queria. Pai, porque eu não queria, pai. Eu não queria. Então, uma maneira que ele foi ali. Foi mais por ainda porque veio dele mesmo. Veio dele mesmo. Ninguém tava do lado incentivo. Recentemente, tem pessoas que sim, pede. Foi lendo e foi lendo. Lá ele viu a Bíblia ali, eu ganhei, eu vou dar uma lida, né? Justamente. Mas tem pessoas, não. O Fabiano não tem parceiro de direção, é bom, mas como nós, né? Mas em cada situação vai ver como a gente está vendo nesse momento. Mas o importante é o quê? É a escritura. É um lendo sozinho com o meu pai, é nós aqui em conjunto e nos alimentando. Olha como é bom, todo mundo participando. E a palavra é isso, aqui não tem nenhum professor. Eu estou falando aqui, mas é todos nós que estamos nos alimentando da palavra. O importante aqui é o que está o quê? Escrito. E todos nós estamos aprendendo naquilo que é vivo. Essa é a palavra de Deus, é o que está registrado. A nossa confiança, perdão, teu nome é Diego Tasmi. Veja, nós falando aqui que a nossa confiança não pode estar na eloquência do pastor, do padre, do biólogo. Não. Tem que estar na escritura. Embora seja a palavra bonita ou a tubana que alguém possa falar, mas eu tenho que ter o respeito pela palavra e buscar aquilo que está o quê? Escrito, aquilo que está documentado, registrado. E nada mais do que isso aqui. É por isso que nós fazemos questão de trazer o que está escrito a palavra. Quando vai aprender a falar, se quiser que venha ler a Bíblia. E quem sabe nessa leitura, você vai alimentando o seu espírito. E aí é o que a irmã falou no começo. A irmã falou muito bem. Como acontece? Jesus disse, nem só, Jesus falou, nem só de pão virá o homem. O homem precisa viver de pão, por isso que ele falou nem só.
A nossa parte física. O homem é constituído de quê? Quem sabe? Corpo, alma e espírito. Então tem essa parte física nossa, que precisa de um carioquinha, um feijão, um macarrão, um vinho da carne. E Deus abençoe nós com isso, né? Tem essa parte sim necessária. Mas existe outra parte, outra vida, outra área, vamos dizer assim, que precisa ser alimentada. Qual é a área? Espiritual. E como é que eu vou alimentar isso? Com a palavra. É a única coisa que alimenta o espírito. A nossa alma hoje, ela está sendo alimentada em certa parte, porque a alma não é tocável, né, que não é carne, né? Mas a alma está ligada mais às emoções, né, às percepções, né, aquilo que é da gente. Se você for ver os animais, eles também têm alma, o quê? Tem alma vivente, está lá em Gênesis. Mas a Bíblia não diz que eles têm o quê? Espírito. Já o homem tem a alma, que está mais ligada ali com o corpo, que é essa parte emocional, crítica, pensamento, intelectual, toda essa parte necessária do ser humano. E o homem tem esse, vamos dizer assim, esse grau a mais, que é o espírito do homem, e através desse espírito, quem tem contato diretamente com quem? Com o Espírito de Deus, com o Criador. E aí, todos nós, essa parte que é a física, que é o pão, que nem só de pão, que é necessário, mas nem só de pão, mas aí vem a nossa alma humana, que tem um espírito, que precisa estar sendo alimentado para controlar a alma, controlar o físico, que vem pelo espírito, que só vai ser alimentado através da palavra, através da escritura. Hoje a nossa alma é farta a alma, né? Vamos dizer assim, essa parte é sempre física. Tirando o espírito, como é que o homem hoje sacia a alma dele inclinado mais para cá, a alma dele? Já acendeu essa luz aí. Não entendi a pergunta. Já acendeu essa luz aí. O homem, corpo, alma e espírito, né? Quando a alma está mais inclinada para cá, e o homem acaba saciando, alimentando a alma, vamos dizer assim, inclinada para cá, isso, para o pecado. Mas em termos sem se alimento, como é que o homem acaba se saciando? Dá só da alma e esquece do espírito, mais inclinado para cá. Tipo, alimentando o pecado, Tipo o pecado, os vícios. Isso, percebeu? O pecado lava tudo O isso. pecado tudo isso, que às vezes não é só o comer o alimento pão. É igual o pecado da rua, né? Isso, que aí acaba entrando no do corpo. Como está vendo da prostituição, quando alimenta essa parte insaciável da alma, acaba alimentando também quem? O corpo e generaliza o quê? Esse pecado total. E aí, às vezes, a nossa alma está sendo alimentada pela internet. Às vezes a pessoa passa 1 hora, 2 horas, podem dizer à noite, às vezes, aonde? No celular. Só não nada com nada. Isso, aí às vezes a pessoa está alimentando essa parte sensível física, Isso aí. mas a pessoa alimenta isso com festa, com som, com paredão, aí vem os vícios, vem essas coisas que ele acaba não só alimentando, que ele acaba não só alimentando o físico, mas acaba alimentando, vamos dizer assim, a alma, com coisas abstratas, mas tudo isso não está alimentando o quê? O espírito. E aí o espírito está sendo o quê? Apagado, né? Sucateado. E aí o nosso espírito de homem. E aí o nosso espírito, quando está sem força, sem alimentação e sem nada, ele não vai ter contato com quem? Com o Espírito Santo. E aí esse espírito, ele tem que ser alimentado com a escritura. E aí quando eu decido alimentar o meu espírito, e aí o meu espírito vem e disciplina a minha alma, na emoção, no controle, ela está se alimentando disso, e eu estou me saciando quando não é de pão, não saciando com a internet, com o mundo aí, com essas músicas, e com aquilo que chama a atenção, e aí vem disciplinando também o meu corpo. Mas é importantíssimo eu saber que é só a Escritura, é só a palavra de Deus que vai alimentar meu espírito, consequentemente meu espírito vai disciplinar pela palavra, porque ele vai estar ligado com o Espírito Santo de Deus através da palavra, a minha alma, e aí a minha vida agora, corpo e alma e espírito,
está se afastando das coisas do mundo e se aproximando mais das coisas de quem? De Deus. Mas tudo isso vem através do alimento, da palavra, que vai alimentar meu espírito e, consequentemente, vai alimentar o espírito do homem. O Espírito Santo já está lá, perfeito. E vem alimentando a minha alma e, consequentemente, o meu corpo vai estar ali disposto para fazer toda boa obra. Deu para entender? Deu para entender? Deu para compreender? Não tem como fugir disso. Ou a gente vai estar buscando alimentar a nossa alma e o espírito, quando não é o pão, com a palavra de Deus, e está no caminho certo, ou vai estar alimentando tudo que o mundo está oferecendo. Por exemplo, né? Só para explicar essa Pode parte aí explicar. na prática. É. Eu tenho uma filha jovem que foi morar longe da gente, dos pais, da família toda. E ela foi para a faculdade. E a faculdade hoje está ensinando, né? Fora o Tem que entrar, né? Tem na faculdade. pronto. Foi que ela Tem tudo de filtra, bom, como é que ela tem de ruim. isso? Aí como é que ela está conseguindo filtrar isso aí? Justamente da palavra. Né? Porque ela recebeu a base dentro de casa, mas aí lá ela também teve que escolher quem ela ia Isso. alimentar. E ela decidiu se alimentar da palavra. Então ela está conseguindo escapar Isso. da outra parte. Da Não, outra. é igual eu, você fui eu. Daqui a pouco, o pai vai ficar contigo. E eu no meio da rua. Só nos entrar porque porque tinha que oferecer isso. E de tudo no mundo tem. Aceita quem quer. Aí eu comprei. Eu acho que vai falar com quem? O pai dele tá aí? Ele diz assim, né? Tem gente que passa sempre na igreja, da fé, se baseia de uma tal maneira que você não sabe, não consegue nem entender. Como eu estava falando, porque ele foi, ele não se converteu à palavra, ele não se converteu a Deus. Ele não se converteu. Deixa ela me contar. Ele não se converteu vendo realmente o contexto da palavra. Porque no momento que a pessoa é convertida pela palavra, ela vai entender. Às vezes é um bom exemplo que você vê. Não, eu sei. Mas às vezes a pessoa é convencida, não convertida. Até chegar. Eu posso te É um processo, né? eu posso te convencer. Mas será que você se converteu? É isso aí. Você tá entendendo? Entendeu? Então, a gente olha aqui, no contexto geral, a gente vê que vamos fazer um culto campal, certo? Olha só, olha convencer. O culto campal, aí o pregador, o pastor faz aquele apelo no final, quem quer ajeitar? Jesus! Aí a moção, a sua esposa, vai lá, Dá aquela pancada. vai lá, né? Aí você foi o quê? Convencido. Não foi convertido. Não foi convertido. Aí às vezes nem nunca mais vai nem ouvir, né? Por isso que o importante quando você e quem é que vai nos converter? A palavra. Essa palavra vai fazer esse trabalho da maneira completa. E sabe, parabéns, até porque nós estamos aqui, parabéns para todos vocês. Né? Eu acho muito bom. Aquela vez a Vela veio que eu vi, ela ficou ali fora, a gente ficou ali de fora, mas escutou, hoje está aqui a Vitória. E vocês estão com o coração disposto a dar ouvir essa palavra, e nós estamos falando essa palavra. E se vocês temem a Deus, como a Vitória falou, que tem. Como a Vitória falou que quer ter uma boa obra como jovem, ele é um jovem, todos nós que estamos mais velhos, eu quero no Senhor que se vocês começarem a se dispor mais a palavra, não só no dia que a gente veio, tentando ler um versículo, vai se acostumando, vai tocando, Estava entender? reparando no dele aqui, ó, que a gente estava lendo Timóteo, né? Aí ele estava lendo Tiago. Tipo assim, ó, ele tá ouvindo, mas
ele tá lendo, Não né? estava não, é que Tava não? em vez Só de que foi só o vento em mesmo? vez do que levou. Não, tá reparando, ele tá ouvindo, tá lendo ao mesmo É. tempo. Então a gente vai, vocês vão, através do Senhor, ser conduzido para o Senhor. Porque esse mundo tem o que oferecer. Muitas vezes nos enganar, nos iludir, nos tentar, aquele que a gente prova que nós somos, como o diabo foi lá para Jesus. Mas se você se dispor a confiar na Escritura, todos nós também que temos que permanecer nesse alimento, vocês vão ser cada vez mais conduzidos para quem? Para Deus. E como a dona Dessa falou, o caminho é a palavra. Ó, o caminho não é religião, o caminho não é igreja, o caminho não é pastor, não é padre, não é sacerdote. Jesus disse assim, Jesus dizendo, eu sou o caminho, Jesus, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus é o caminho. O que nós temos a apresentar para vocês é o Jesus da Escritura. Não o Jesus que está onde? Na boca do povo. O Jesus que está na boca do povo, de repente, o mesmo povo que está falando de Jesus, diz o quê? Quando ele quer corrigir, quando ele quer mudar a nossa vida, diz o que com ele? O Jesus que está na boca do povo, o Jesus que o povo está criando aí, como é que Jesus vem para corrigir e mandar tomar uma decisão? O que é que o povo vai fazer com ele? Crucificam. Lá o povo que se, ó, vocês que sabem o povo, crucificam. Então o Jesus que está na boca do povo é o Jesus que quando Jesus vem diz assim, tomar decisão. Eles fazem o que com Jesus? Matam. Mas nós precisamos conhecer o Jesus da Escritura que é vivo e é eterno para todos sempre. E esse Jesus, através da palavra, vai nos conduzir à vida eterna. Nós caminho do Senhor. Eu queria terminar por hoje, para vocês refletirem, e na confiança daquele que lê a palavra de Deus e que entende, como é que Deus chega na vida dessa pessoa. Lá em Atos, capítulo 8. Vamos abrir Atos, qual é o exemplo dele? Deixa esse exemplo aqui. Atos 8. É só tá perto de coisas pequenas e colocar Atos 8. Atos 8 é o grande, o menorzinho é o versículo. 8. Não, é a partir do 30. 8 ou 30. Pode ser? Pode ser? Nossa, 8 daqui ao 30. você vai sair agora. Não, se preocupa não. 8 versículo 30. Não, pode ler. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? 31. Pode Ah, continuar. eu entendi também, né? Aí, E ele disse: Como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Pode continuar. 32. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante que o tosquia assim, Isso, pode ir. diante que o tosquia assim, não abriu a sua boca. 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é retirada da terra. 34. E respondendo a eunuco a Filipe disse: Rogo-te de quem diz isto, o profeta de si mesmo ou de algum outro. 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus.
E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água que impede que eu seja batizado. Algo que impede, né? Então, eis aqui água, né? Isso, eis aqui água. Eis aqui água que impede que eu seja batizado. Ele está fazendo a pergunta, 27. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo-lhe, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Pronto, sai daqui. Olha como é que deu mais direito. Não, mas foi bom. Eu tenho que voltar a ler. Ó, mas tá bom. Vamos entender a história. Esse homem aqui estava onde? Na carruagem. Quem é que chega perto da carruagem? Filipe. Aí Filipe escuta ele lendo. Olha, mais uma vez esse homem aqui, esse eunuco temente, ele está preocupado em ler o quê? A escritura. Naquele tempo não tinha os livros completos da Bíblia, mas tinha um livro de quê? De Isaías. Aí imagina só a cena. Filipe escuta ele lendo lá em Isaías. E a parte era essa, ele foi para o matadouro, como ovelha, ali falando de Jesus, né, quando foi ser crucificado. Aí, o eunuco tem uma dúvida. Qual a dúvida dele? Esse autor, que é Isaías, está falando dele próprio ou de outra pessoa? Aí, o Filipe vai e começa a explicar a partir daquela palavra de Isaías. Então, do quê? Sobre Isaías. Mas qual é a maior importância da pregação de Filipe? Ele começa por Isaías. Mas qual é o alvo? Qual é o foco? Qual é a resposta que Filipe quer dar para o eunuco? É anunciar quem? Jesus. Se você pegar de Gênesis até Apocalipse, os profetas, a lei, o Novo Testamento, tudo vai direcionar a um ponto, que é Jesus. Ele está falando em Isaías. Mas aí Filipe sabe que tem que pregar sobre quem? Jesus. E é claro, aquela parte de Isaías estava falando do próprio Jesus, esse cordeiro. Se você ver lá em Isaías, nessa passagem, ele não está falando sobre o batismo, sobre as águas. A Bíblia anuncia Jesus. E Jesus nos direciona ao quê? Ao batismo. Ao batismo. Imagina só, quando uma pessoa morre, se ela tiver as últimas palavras dela, a pessoa vai morrer, está no leito. Aí ela vai dar as últimas palavras dela. Com certeza, as últimas palavras é a mais importante. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou. Mas quando ele ascende ao Pai, ele vai para o Pai, ele diz as últimas palavras. Não, ele foi na cruz. Mas depois de 40 dias que ele está, ele sobe, ele diz as últimas palavras. Ide, pregou o evangelho a quem? A toda criatura. Aí Jesus diz assim, olha como é importante. Vão e curem os enfermos, os corpos, os que estão nos leitos dos hospitais, os que estão doentes, os que estão com depressão. É essa a instrução que Jesus dá dos apóstolos? Qual a instrução que ele dá? Ide. Olha só, ide pode dizer mais alto. Pregar a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de todo o quê? De todo o quê? Escritura. De toda a Escritura. Toda a Escritura vai levar o mundo a Jesus. E quando o homem chega a Jesus, Jesus diz assim, batizado. Quem crê e for batizado, será salvo. Porque essa foi a condição que Jesus deu para aquele que quer crer, aquele que quer se arrepender dos seus pecados e fazer uma aliança com Deus. Eunuco era aquele que morava em outro local. E estava lá visitando aquele povo que falava do Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aquele eunuco tinha uma escritura daquele povo que acreditava no Deus invisível.
naquela escritura de Isaías já apontava para quem? Para Jesus. Quando o Filipe vai e diz assim, eu não vou falar essa parte, fala agora. O Filipe diz assim, quando o Filipe escuta ele lendo, aí o Filipe pergunta ele, tu entende o que tu está lendo? Não foi isso? Aí o Etiópio, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí o Filipe, pode deixar eu entrar na carruagem? Então você lê uma Aqui é a casa coisa da Graça, né? tá escrito, né? Aqui é a sua casa, né? Hoje a carruagem da casa da Graça. Aqui é a sua carruagem. Hoje nós estamos falando da pregação, das escrituras. E que daqui a gente possa, na escritura, compungir os corações, não por emoção, não porque vai ser passagem, todas as passagens, começar a olhar para a escritura, o que é que essa escritura está querendo falar comigo? Como é que eu vou obedecer a ela? O que é que eu tenho que aprender? O que é que eu tenho que buscar? Como é que eu vou ter que fazer isso no momento com os irmãos coletivos e quando eu estiver só? Como é que eu vou praticar? Eu tenho que voltar a ler, começa pela Bíblia. E aí, nós vamos ser que naquele grupo temente, que está ali observando, e olha, se você for ler a Bíblia e não estiver entendendo, continue lendo, porque ele não estava entendendo, ele não sabia nem de quem é que estava falando. Mas quando nós temos um coração voltado para Deus, compungido, Às vezes você tem que ler 10 vezes a mesma coisa até chegar no entendimento, né? e se não for, Deus manda uma pessoa para mostrar assim, ó, eu quero falar isso aqui para ti. Essa é a mensagem. E partindo do que o Eunuco estava lendo de forma honesta, Isaías, Filipe anuncia quem? Jesus. E é interessante que quando ele anuncia Jesus, ele não está dizendo que anunciou Jesus no batismo, mas automaticamente nós vemos que o eunuco viu a água e disse, está ali a água. Já que é isso, preciso, para fazer a aliança com Jesus, o que é que me impede de ser batizado? E aí vem aquela questão que ele diz, se você acreditou na nossa vida de Jesus é filho de Deus, será salvo. Aí vem o crer, que as pessoas acreditam que é verdade, mas não é. O crer de Deus, ele é recheado. O crer de Deus não é só uma caixa bonita, sem ela por dentro. O crer de Deus, ele tem um conteúdo, que é a prática. Quando o Filipe diz assim, ó, se crê, De todo coração. Filipe, meu outro de novo. 37, 37. E disse Filipe, Isso. é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Para muitas denominações que se dizem igreja, quando a pessoa confessa a Deus e diz assim, eu creio, ele diz que está salvo. Porque ele diz que ele já creu, confessou. O Etiópio já estava lá, o que é que pesava mais? Então já estava salvo. Mas lembra que o crer, ele é acompanhado de prática, de obra. Se ele crê, ele faz o quê? Não, se ele crê, hã? Não, é isso. Tem muitas igrejas que dizem que se a pessoa só crê no dia do culto campal, no dia da morte, e dizer o que eu será salvo. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. O crer de Deus não é um crer vazio, é um crer de prática. Um crer de acreditar, perfeito, de ação. Se eu creio, Mas tem que fazer por ordem. isso, se eu creio, eu obedeço. A fé é o seguinte, pessoal, essa casa vai cair. Se eu não creio, eu fico aqui. Eu vou tentar falando besteira. Mas eu acho que se eu estou acreditando, o que é que eu faço? Então, o crer de Deus é isso, é o crer que dá vontade de volta. Quando eu não disse que creu, foi o primeiro passo. Foi uma iniciativa boa que ele fez. Mas ele precisava obedecer aquilo que ele tinha confessado com a boca. E aí, depois que ele creu, o que aconteceu com ele? No próximo versículo? 38. 8:38. E mandou parar o carro. Desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, ele teve que ser o quê? Batizado. Irmãos, para a salvação,
aquele que crê em Jesus, aquele que crê na Escritura, quando Jesus diz assim, ó, para ser salvo, tem que se batizar, e se eu acredito, eu vou procurar saber como é que funciona, como é que isso acontece, e eu vou obedecer a ordenança de quem? De Deus. Se eu for pelo achismo do homem, pelo que eu me acho, pela metade da conversa, eu vou estar correndo grande risco. Você imagina uma multidão de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000, quase. Qual era o mais fácil, já que eles estavam crendo? Era levantar a mão e dizer que todo mundo estava se entendendo? Não era mais fácil? Mas olha o que teve que acontecer. Atos, capítulo 2, né? Atos 2, 2:37 2:37. e 31. Vamos ler do 37. Isso, 37 e 8. Entendeu? Atos 2, não, 2. Atos 2. Atos 2, 37. Isso. Pronto, lê o 37 e 8. Pode ler na calma, tá certo. E ouvindo ele isto, Compungiram-se. e ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bom. Lembra do 41, só para a gente saber o número de pessoas que tinha em 41. O pai do quê? De sorte que foram batizados. Pode ir isso. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. O que é que as igrejas aí estão fazendo? Botam uma multidão, muitas pessoas, e diz assim: quem quer confessar Jesus? Quem quer voltar para. Quem aceita Jesus? É como se Jesus fosse aquela coisa que ninguém quer. É Jesus que tem que nos aceitar. Aqueles apóstolos, todo desse, né, prodígio, mas eles sabiam que quase 3.000 pessoas não davam só para levantar o quê? A mão. E aí aquelas pessoas ficam perplexas, dizem: o que é que nós vamos fazer para ser salvo? Ele dá a solução. Arrependente. O primeiro passo é ter o quê? O arrependimento. Mas se eu só me arrepender, basta? Ele falou aqui, ó, não é isso? Arrepender-se e praticar, né? Isso, arrependemos, olha só, e cada um, aquele que recebe de bom grado, né? Cada um, é individual. Quando ele fala cada um, ele está dizendo que é individual. Arrependemos e cada um seja o quê? Seja o quê? Eu me perdi. No 38. 2:38. Ó, e disse-lhes Pedro: arrependemos e cada um de vós seja o quê? Seja batizado. É eu que estou falando? É a minha igreja que está falando? Não, que tem isso, né? A Escritura. É a religião, a Escritura. E aí, quando a pessoa se arrepende e é batizado, o que é que ele recebe na vida dele? O que é que ele recebe? Ele continua. Não, Dom do Espírito Santo. Não, perfeito, mas olha aqui, 38. Arrependeram-se e batizados. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Não, solta aqui. Olha aqui, ó. Como é que o meu pecado da mentira, da prostituição, da briga, da calúnia, da inveja, da maledicência, de olhar para as coisas para o mundo, de traição, de tudo que eu fiz na vida, como é que esses meus pecados podem ser perdoados por Deus? Rapaz, é meu filho. Quando eu me batizo. Quando eu me batizo. Quando eu me arrependo e faço o quê? Eu me batizo. Porque é um processo. Eu me arrependo, eu me batizo, Deus limpa a minha ficha, me purifica, perdoa os meus pecados, limpa o meu nome do SPC do inferno, né? Eu estou devendo lá por causa do pecado. Até o pior matador. Hã? Até o pior matador. Até o pior matador.
Então, se você vê. Se for balançar, né? Hã? Se ele se arrepender, ele Não, começa mas quando ele se arrepende de verdade, Fabiano, ele dá fruto de arrependimento. E ele é perdoado. Com certeza ele é perdoado. Porque aquele que se arrepende, ele muda de vida. Aí Deus tá Nós estamos falando do arrependimento bíblico, não do arrependimento de boca. Porque se ele mentir para a sociedade, para a igreja e para nós, é claro que ele vai ser salvo. Nós estamos falando, Fabiano, todos nós, do arrependimento verdadeiro. Porque um arrependimento verdadeiro do pior matador, do pior assassino, do estuprador, do bandido, quando ele se arrepende de verdade, não tem como não ter perdão, o arrependimento de verdade. Mas se ele não se arrepende, mente e continua na prática de outras coisas, é claro que não vai ter a salvação. Nós estamos falando isso do arrependimento verdadeiro, de buscar a mudança de vida, de buscar ser o quê? Ser transformado. Eu não creio, por exemplo, o cara matou, eu vou dar um exemplo. O cara matou 5, matou 2, aí está preso lá na cadeia. Presta atenção no que eu vou dizer. Aí ele lê a Bíblia, aí se batiza lá e diz que se arrependeu. Ele diz, aí ele diz que se arrependeu. Aí quando der fé, presta atenção no que eu vou dizer. Quando der fé, ele tem muito dinheiro. Ele diz assim, paga para o juiz, vou dar só um exemplo. 10 mil para ele limpar a minha sentença. Aí ele diz que está na igreja, está na Bíblia, diz que se batizou. Talvez ele não mate mais ninguém. Mas se arrependeu de verdade? O que se arrepende, assim, que se arrepende, ele tem uma sentença de 30 anos, matou, tem 30 anos para pagar, ele entrega na mão de Deus, ele não vai estar pagando um advogado mais caro para libertar ele do que ele tem que pagar. Ele fica lá por decisão própria, cumprir aquela pena dele. É triste? É. Mas não está arrependido? Ele sabe que tem uma dívida com a sociedade? Ele não sabe que uma justa ele pagar 30 anos. O que se arrepende de verdade? E aí talvez ele possa até pecar e ele não vai ter a salvação. Mas o que se arrepende de verdade? Qual vai ser o procedimento dele? Vai esperar a justiça e ficar lá 30 anos, 40 anos. O que se arrepende de verdade. E ele vai pagar a dívida dele para a sociedade. Então existe uma diferença daquele que se arrepende de verdade da cultura. E se ele pagar lá 30 anos, até a lei humana diz que ele está limpo daquilo ali. Agora se ele saiu com 30 anos e matou de novo, como a primeira vez que eu vim aqui, que se lembra, que foi que eu li. Deus não se agrada da morte do ímpio. Se lembra? Antes que ele se arrepende e viva. Mas se o justo, ainda falando do justo, se o próprio justo, até esse que não se arrependeu, se ele voltar a praticar as velhas práticas, se ele morrer naquele estado, a questão dele com Deus está naquele estado que ele morreu. Mas se a pessoa se arrependeu e está pagando a pena com honestidade, com verdade, é com Deus. E ele tem sim, como eu posso dizer, a anulação dos seus pecados, porque é todo tipo de pecado. É todo tipo de pecado. Fabiano, tu imagina só o que é mais duro para o homem, o que é mais difícil para Deus, é perdoar todos os pecados. Perdoar pecado pequeno é fichinha, né? Perdoar uma pessoa que falou mal de mim, que fez obrigado para mim, não é fichinha. Agora eu estava aqui no meu trabalho, eu deu 10 mil por mês. Aí o cara estava com inveja de falar mal do patrão, para falar que estava com 10 anos. Mas a pessoa ficou com uma marca. Até porque Mas a pessoa mata o meu filho, estupra minha filha. Perdão. O perdão não é que a gente vai ter uma amnésia e esquecer. Mas o perdão é aquilo que eu não vou jogar na cara. Que eu vou confiar em Deus, falar em Deus que vai acontecer e vou ver minha vida. Porque o perdão não é ter uma amnésia. A pessoa se lembra, sabe que foi que matou, sabe que foi um prejuízo, um dano, uma injustiça. Mas quando eu perdoo, quando eu busco perdoar, é difícil. Mas eu não vou voltar à questão, eu não vou remover, eu não vou relembrar. Eu creio que quando você perdoa, você esqueceu de estar falando. De estar falando, quer esquecer de si mesmo. Você perdoou. Isso. Você perdoou. Isso é um perdão. Não, acaba não sendo perdão. Eu não acredito assim, você tá. Acaba não sendo perdão. Perdoou. Entendeu? Acaba, infelizmente, tem que ser tratado até chegar ao ponto de perdoar. Imagina para Deus ver. Jesus,
Quem foi que matou Jesus? Foi aqueles homens lá. Fomos nós com o nosso pecado. Então ninguém era para ser perdoado. Porque nós matamos justo. Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que não pecou, aquele que perdoa. Então a culpa é nossa. Quando esses homens aqui ficou puxando o coração, Fabiano, foi porque eles tiveram esse pensamento. Foi nós que matamos Jesus. É por isso que eles ficaram, rapaz, agora, se nós somos assassinos de Jesus, se você antes, eles Agora ficaram. confrontando com os Judas no dia que ele estava cada conselho a ele, ele disse assim, quando foi que eu pedi conselho? Não entendi, Uma perdão. palavra, uma vez eu estava assistindo um documentário o Judas falando com Jesus sobre o Judas dando conselho a ele, nunca tinha pedido conselho a Judas. Eu não lembro Jesus bem. nunca pediu um conselho a Judas. Em algum momento Jesus falou isso, né? Foi Judas dando Tipo, conselho a ele. Judas estava tentando aconselhar Jesus, mas Jesus não precisou do conselho de Jesus. Não, Né? quem aconselhou Jesus foi Pedro. É. Quando Pedro disse, Senhor, tu não vai passar por isso não. Ele diz, se afasta de mim, Satanás. Porque tu não cogita das coisas do céu, mas da terra. Tá entendendo, Fabiano? Ele viu Fabiano? Mas aí tem coisa que você assiste ou vê, que não está o quê? A Bíblia. Não está escrito. Isso aí, está escrito. Então, desses pontos, Fabiano, que aí no filme, Fora da Bíblia, né? foge da Bíblia, aí tira o contexto. Fabiano, ele acabou de explicar aí, ó. Foi Pedro. Aí Jesus falou, como é? Foi assim, Jesus, por 3 vezes durante o ano, ele falava, olha, eu vou entrar em Jerusalém, eu vou ser crucificado, vou ser cuspido e tal, o exatamente. povo vão me matar. Aí Pedro, né, com uma preocupação muito, muito boa, que é a nossa, disse, não, Senhor, Deus não vai deixar eu fazer isso contigo, não. Aí Jesus disse, afasta de mim, Satanás. Isso. Porque tu não cogita das coisas lá do alto, mas assim das coisas da terra. Exatamente. Então foi Pedro. Foi Judas. Foi Então, tipo, ali, Satanás estava tentando Pedro para falar. Para impedir a morte de Jesus. Ou seja, se a salvação da humanidade. Exatamente. Era o que estava embutido, Sim, né? sim. O que o diabo estava mandando Pedro fazer. Olha lá. Deus, se não fosse uma predestinação, se fosse um nome, carnal ali tinha ouvido Pedro. É mesmo. Eu não mereço isso. correr pro carro de ninguém, rapaz. Então vamos lá. Fosse o nome da carne. Voltando. A escritura, divinamente inspirada, proveitosa, aquele que tem que buscar ela vai ser alcançado, aquele que não está entendendo. Deus vai mandar quem faça entender e a escritura vai levar nós para Jesus, que é o único caminho, e Jesus vai levar nós para o Pai. Jesus vai dizer como é que vamos chegar ao Pai, se arrependendo, sendo batizado para ser perdoado os nossos pecados, limpamos o nome de Deus, e aí sim, limpo, tudo limpo, aí a gente vai continuar. Fomos perdoados, e agora o que acontece na nossa vida? O que vai acontecer? Pai, é 38, 38. Entra o. Arrepender-nos, né? Ser batizado, para perdão dos nossos pecados. Depois nós somos perdoados, aí agora, depois do batismo, depois desse processo agora, recebereis o dom do Espírito Santo. quando é que nós temos um espírito, que é do nosso espírito humano, corpo, alma e espírito. Mas quando é que um homem, segundo a Bíblia, quando é que uma mulher, jovem, velha, vivo, quando é que um homem recebe o Espírito Santo na vida dele? O Espírito Santo. Quando ele se arrepende, é perdoado por Deus, e aí ele vai e consegue. É só você. Crê, é batizado, né? E aí agora é que o homem e a mulher recebem o quê? O Espírito Santo. Quem não se batizou ainda, entenda, não sou eu que estou falando. Eu não me batizei, eu fui Não. no mercado católico. Pois é, quem não se batizou ainda da maneira bíblica, não sei o que eu estou dizendo. Ele não tem o Espírito Santo de Deus. Domingo agora. Deu? Tá dando para entender? Tá difícil entender isso? Tá assim, tá achando complicado? Mas, por mais que ele vá para a igreja, mais que ele entenda a Bíblia, mas enquanto ele não se batiza, Ele não ele tem. não tem o Espírito Não tem o Santo de Espírito Deus. Santo de Deus. Segundo a Bíblia. Como se estivesse indo voluntariamente. Né? É, Tá aprendendo, mas não tem o bem maior. é Né? por isso. Porque não se
É por não. Porque muita gente sai. Você está ficando preocupada? É. Não, preocupada. Eu? Mas até Até aí, a gente lê a Bíblia, mas tem coisa que entende. Até aí, eu achava que se você praticar, você tem o Espírito Santo de Deus. Você está lendo a Bíblia, só que não é, né? Por isso, ó, vou pedir Aí, então, é por isso que você às vezes lê, não entende, ou não entende, e às vezes até você voa, mano. Às vezes passa por batalha sem perguntar porque tá passando por aquilo. Isso. Aí você lê 10 vezes, dá aquela azul na cabeça e você não consegue entender. Porque a palavra quer dizer. Agora eu vou pedir perdão e vou pedir licença. Perdão porque eu disse que esse é a última passagem. Não, não tem problema não. Até E vou pedir- 12 horas nós estamos. Só que eu tenho tempo, irmão. Agora deixa eu perguntar só uma coisa. E vou pedir licença. Só que eu Vou pedir licença para trazer outra passagem que casa com todos nós e casa com a Dona Graça. Exemplo bíblico. Pode falar. Não, quando a pessoa está no leito, né? E as pessoas vão visitar e a pessoa se entrega naquele momento. Né? Se entrega a Deus naquele momento. Aham. Mas ele não foi batizado no Isso. Espírito Santo, então ele não Bom, tem salvação. Ele só- Biblicamente, Não, pera. vou deixar ele Muita gente falar. está no leito, né? Muita gente está no leito, né? Já Não, tá as últimas- certo. A pessoa vai visitar ele ali se entregou a Jesus, naquele momento da oração. Isso Mas é- se ele não tiver sido batizado, Vamos nós. ele não recebeu o Espírito Santo naquele momento ali que ele está já Ah, perfeito. recebendo aquela oração, sabe Isso. que É, ele perfeito. não Vamos nós. ele não recebe. Ele Vamos não, Vamos ouvir o que a Bíblia Vamos ver o que está escrito. Irmão, tem uma batinha? Aquele, ó. Vamos lá, garganta. Vamos. menino, pra que essa de copo? Ele volta no centro dos copos. Ah, tem dois aí. É bem três, né? Eu Não? tentei puxar no verde, Não, mas Não, aí você vai Deixa, puxar de baixo. não deixa. Aí depois tu tira um. Só de baixo. Vamos ver o que a Bíblia diz. É sério essa que a Redação falou. Você não mata. Isaías 55. Isaías 55, vamos abrir lá. Isaías 55. Deixa eu ver aquele coisa. Isaías 55. Queria muito amar. Isaías. Isso é português? Ou é chilena, na verdade. chileno? Chilena. Não é aquele agora não. Não? Não, obrigada. quer, mano? Ah, galera. Ei, Ela foi Matheus. não brincar, Peraí, olha aí, viu? viu? Isaías E 55, eu já correu. Rafael já correu. versículo 6. Não, 55, 6. Não, vitória em todos nós. É só. Não, para escutar. Isaías 55, 6. O que é que vai dizer? Olha só, o que a Bíblia vai dizer. Olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o enquanto está perto. 7. Olha o que é a instrução que ele vai dar para toda a humanidade. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Não. Buscar o Senhor quando se pode achar. Antes de nós, já tinha ouvido falar de Jesus? De Deus? Dois de vocês? Sim. Antes de nós, já tinha ouvido falar de Não, Jesus? Vocês só falem quando vem quando vai à igreja. Antes Não, de eu nós, sei. já tinha ouvido falar de Jesus? Essa hora, antes de nós. Aqui em Sim, casa? não, em qualquer lugar. Já, Antes de nós, já ouvido falar de Jesus? já, mas... Quando nós escutamos falar de Jesus, do Criador, do Salvador, do Libertador, nós precisamos ter a preocupação de conhecer, de buscar. O eunuco buscou, estava lendo. Ele foi achado por Deus. Então, para quem está no leito naquele dia, morrendo, quantas vezes não foi o irmãozinho lá? Eu ficava assim, ei, vamos ler a Bíblia. Ei, já ouviu falar de Jesus? Quer conhecer a Bíblia? Quantas pessoas já escutou isso, mãe? E quantos estavam sem o quê? Sem tempo, sem saúde,
não estava buscando ao seu enquanto podia o quê? Achar. Enquanto ele podia deixar o seu caminho. Enquanto ele podia deixar o seu o quê? Um mau pensamento. Então, às vezes, nós estamos com o pensamento na festa que vai ter acolá 10 horas, na festa que vai ter na final E do outra, ano. eu Pedro, mas eu tenho muito isso aí. Às vezes domingo agora eu tava na oração e tava pensando no que ia acontecer de noite, eu te juro. Tanto que do lado do pastor falou assim, você concorda que eu fiquei. Oi, mano, porque meu pai do céu tá repreendido, o cara falando e eu tava de quebrado, eu te juro. Então todos nós, quantas pessoas. Aí se eu concordo, o cara falou que você quer ir pro inferno, eu não. Então quantas pessoas, dona Graça, e todos nós tiveram chance antes de buscar e deixar os seus caminhos sem mau pensamento. Esse é o momento de buscar e deixar. E ele fez isso, enquanto se pôde. Quantas chances deu para aquela pessoa? Deus não é injusto se na hora da morte vem uma pessoa que não leva a escritura, porque a escritura não diz isso, mas leva um coração generoso, um coração humano e legal, e diz, se tu se arrepender agora, tu vai ser salvo. Isso é a palavra que está na Bíblia ou é a palavra que está no coração do homem? No coração não, porque essa é a palavra no leito da morte. A senhora pode fazer uma pergunta para responder. Depois que Jesus deu um decreto de como vai ser salvo, não tem mais isso na Bíblia. Não tem mais isso na Bíblia de aceitar no leito. Depois que Jesus disse assim, quem crê e for batizado será salvo, ele deu ali o documento que foi a partir daquele momento. Ele deu, vamos dizer assim, o aval de como ia ser o quê? A salvação do homem. Porque todos têm a chance de buscar, enquanto se pode achar. Todos têm a chance de deixar o seu caminho e deixar os seus maus pensamentos. Aí vocês podem me perguntar e pode alguém falar para você, mas o ladrão na cruz, não foi na hora que ele estava lá, no lado da cruz? Naquele momento, Jesus não tinha falado o que ele falou na frente quando ele foi para onde? Para o céu. No ladrão da cruz, a humanidade estava vendo sobre a lei e a lei estava com Jesus. Depois que isso aconteceu, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias na terra. Depois de 40 dias, ele vai para o Pai e dá instrução para os apóstolos conduzir a humanidade à salvação. Dali diante, Jesus disse assim, vão dali diante. O que passou para trás, como Deus salvou Sansão, como Deus salvou Adão pegou, como Deus salvou Eva, como Deus salvou Noé, como Deus salvou Abraão, como Deus salvou o ladrão na cruz, é o que está na Bíblia daquela maneira. Mas quando Jesus diz, ide e prega o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Daquela palavra em diante, por exemplo, da autoridade do céu e da terra, a salvação do homem está dependendo não do que teve para trás, mas do que Jesus falou daquele momento diante. Por exemplo, a senhora já comprou uma casa, ou vendeu, comprou um carro. Então, se você perguntar, quando você compra ou vende uma coisa, você vai no cartório, você bota a data, uma moto, né? Vai dizer assim, no dia 10 de março de 2026, eu entreguei a moto na mão do Fabiano. A moto é do Fabiano, do dia 10 de março, do dia 10 de março para trás, ela não tinha. É tanto que a multa, quando vem, no dia 10 de março para frente, quer receber a multa. Então, as coisas de Deus é organizada, ela vai acontecer. E a salvação da humanidade de hoje, ela está nesse pilar que Jesus decretou. Quem crê e for batizado será salvo. Aí você vai ver a prova é tão grande que tem o testemunho. Quando ele prega e o pessoal se arrepende, o que é que ele diz? Não, quem aceitar e querer levantar a mão está salvo. É isso que ele diz, e nós acabamos de ler. Quase 3.000 pessoas disseram, se arrependemos e cada um, era muita gente, cada um, de um por outro, mas cada um seja o quê? Batizado. O eunuco, creu, estava lendo, ele teve que ser o quê? Batizado. E tem muitos testemunhos, depois da palavra de Jesus, depois da palavra, agora não vai ver nenhum lugar na Bíblia que uma pessoa foi salvo apenas o quê? Só falando.
Porque no da palavra de Jesus, você não vê nenhuma passagem, uma pessoa sendo salva só de da garganta para fora. Ele obedece. O eunuco, o superior que estava preso, o papai tinha muito justo. Como era tão bom, o homem era da corte italiana e dava testemunho do povo de Deus. Mas aquele homem tão bom, ele não podia ser salvo sem ter batismo. Aí ele vai lá e fala para ele, ele acredita e não bate na questão, não reclama. Então tá bom. Ele é batizado aí, pela sua. Você pode entender? É o que está na escritura, está aqui, não é o que eu estou falando. Porque pode ver outra pessoa e falar outra coisa, aí você sai de assim, mostra o que está escrito, depois que Deus falou. Mas é interessante, porque a gente nunca tinha ouvido falar dessa forma. Mas A gente sempre ouviu, não, você acredita que você está falando que aqui na escritura, mas a gente sempre ouviu que, você aceita Jesus aqui, você ali, você já está se arrependendo, né? E a Se pessoa morresse naquele momento, você já estava salvo, a gente não teve, não sei o que, mas a gente não ouviu dessa forma. E a pessoa sai dali consciente que tem Cristo Jesus. Ó, Né? só para você ter ideia, hoje essa igreja hoje é porque essa igreja está muito falsificada e estão matando nem vergonha na cara de tirar o batismo. Mas tem como dizer, a igreja católica, depois da igreja de Jesus, depois dela, a primeira que veio na humanidade foi a igreja católica apostólica romana. Ela não teve a ousadia de tirar o batismo como salvação. Agora, com o passar do tempo, ela se corrompeu, se diminuiu e fugiu da palavra. Mas o que foi que ela fez? Não, nós não podemos dizer para o povo que não existe batismo. Mas sabe como é que vamos fazer? Nós vamos mudar uma célula falsa, uma falsificada, vamos batizar as crianças. Então, ele não tirou o batismo da salvação, mas ele fez o batismo falsificado. Que a criança é pura, né? Isso, aí ele batiza a criança, ele batiza jogando água lá. Então, só para você ver como está desde lá, quase do primeiro, como ela não tirou o batismo. Só que é claro, ela se corrompeu, estou falando mal. Mas ela fez um batismo o quê? O batismo o quê? Falso. Tem água, fala no nome de Jesus, naquele fala no nome da igreja, né? Mas aí eles dizem que tem que batizar a criança, que é para poder ela. É tanto que você vê a tese da igreja católica, ele disse que quando a criança era batizada, ela era chamada de quê? Pagã. Ela não ia para o céu, aí tinha que ir para o purgatório, tinha que fazer aquela coisa, porque na mente deles, lá no começo, quem não era batizado de maneira nenhuma, é uma meia verdade. Só que eles falsificaram. Quem não era batizado de maneira nenhuma, eles diziam que não ia para o céu. E isso está lá, até na cultura deles. Mas é claro, o batismo deles não, como eles diluíram e defraudaram, não é verdadeiro. Porque o batismo verdadeiro é aquele que decide. Eu decido, eu sou pecador, eu não quero mais ver essa prática, eu preciso receber o Espírito Santo, eu preciso ter nova vida. Eu decido, eu decido me entregar ao Senhor e batizar. Eu não batizar, eu ser batizado, eu sou. Só que ela fez essa parte de dizer para não ter tanto problema que a criança tinha que ser logo, para que se ela morresse, ela não fosse pro inferno. Está vendo como até a teoria mostra que tem que ter um batismo, só que o batismo dele não é verdadeiro. Só que hoje, qual o problema de todos nós, das igrejas que não é igreja, que não está nem preocupado com a sua salvação? Ela está preocupada se você vai ser salvo ou não. Não está preocupada não. Mas está preocupado se você entra onde? Na igreja. Aí não tem problema. Não tem aquelas coisas dificultosas. Só mais um. Só mais um. Não tem aquelas coisas que é burocrática, que é dificultosa, que você fica até difícil de fazer, só quando tem tanta dor de cabeça. Então essas igrejas aí, elas botaram uma maneira muito fácil, muito legal, de qualquer um que quiser se entregar e entrar. Ele chama mais atenção. Chama a atenção e fica. É mais fácil dessa maneira. Bota, né? Não é quantidade, é qualidade, né? Porque se vocês for pegar da maneira A correta. quantidade é muito, né? Então, por isso, infelizmente, com todo respeito, a Bíblia diz isso, essa questão de religião, tanto católico, até dos crentes, dos protestantes, é um comércio. É a realidade. Não pegamos disso, mas é um comércio. Então, não é preocupado com a sua salvação, não é preocupado se você faz parte
daquele rol, mais um. Então, é batizado, beleza. Não é, não precisa não. Então, entende qual é a questão? Que eles acabam deturbando a palavra, ao ponto. Então, é isso que a gente tem que examinar. É por isso que é bom entrar, como você falou. Se eu não te escutar, porque ninguém pregou isso aqui. Porque ninguém está preocupado em falar o que está escrito. Está preocupado em fazer um movimento, botar mais gente e ter número. E você vê, então assim, eles se orgulham. Eu acho que é. Eles se orgulham e dizem assim, rapaz, nessa noite foi entregue 30 almas para Jesus. É o orgulho que eles dão. Mas vai vencer esse orgulho que está na Bíblia. Então tem Eu que acho ter que é a mesma coisa também que muitos pastores também estão com. Não é medo, eles estão tipo escondendo o apocalipse da Bíblia. Poucas igrejas. Então, tipo assim, eu recebo os convites, vez ou outra eu vou para a festa de Jerusalém, para a Universal, para Manaí. Dificilmente eles falam de apocalipse, assim, da volta de Jesus. Eles falam muito da parte boa. isso. Usam muito a parte boa da Bíblia, mas sobre a volta, dificilmente eu ultimamente tenho ouvido. Então eu vou dar para só o exemplo do mundo, porque eu não estou passando para a senhora. Lá em João, capítulo 3, o nome dele é Nicodemo. Olha o que isso fala. João 3. Porque se eu estiver muito rápido, ele pode falar. Quer dizer, eu não falo, né? Ele vai pensar, ele vai falar. Para depois de comparar, ele vai falar para vocês. Não, mas por isso. Não, mas por isso não tem problema. Essa questão de estar. Mas tá conversando, tá no pai dele, tá passo a passo, tá? João 3. Qualquer coisa, falando com essa. Vou falar, Guilherme. 3. Não, eu tô sem Bíblia. João 3. Não, então. Com ele não tem que ler agora, né? Não, pode ler. João 3. Jesus instruiu Nicodemo, né? Tu lê do 1 até o 4, viu? Aí você dá aquele cheio de trabalho. Não, não se preocupa não. Pode ler, que é pra ficar dentro do mas pode ler. Pode prestar atenção, viu, Tom? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Disse-lhe Rabi: bem sabemos que És mestre. és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemus ficou com a dúvida da senhora. Quando agora? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha só. Esse homem, ele era príncipe, ele conhecia toda a palavra do time de Deus. Aí Jesus disse, rapaz, aquele homem ali é verdadeiro. Os sinais, é o homem de Deus. Só dizendo, né? Eu quero conversar com ele. Aí teve um momento com Jesus, se encontrou com Jesus de noite. Aí ele chegou elogiando, mestre, é verdade que tu é isso mesmo, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se for de Deus. Um elogio, uma coisa boa. Mas Jesus não estava nem um pouco preocupado com a conversa de quem? Porque Jesus tinha algo mais importante para falar. Mais uma vez, sempre a palavra fica mais importante para falar. Mas Jesus vai falar para ele que o mais importante é o homem e aquela mulher tem que fazer o quê? Nascer de novo. Aí Nicodemos, como pode? Eu perguntei para ele, veio, Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Só, também fala assim, disse Nicodemos, como pode o homem, né, nascendo sendo velho, pode porventura entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então como é que o homem vai nascer de novo? Entendeu assim, né? Não. Entenderam assim, né? A pessoa tem essa forma na cabeça dele, né? Ele acha que voltaria a ser um embrião. Isso. E como você falou, o passo a passo dele foi muito bom. Quer dizer que tem que se batizar, quer dizer que tem que dar senhora. Na idade que a senhora está, o evangelho chegou para a senhora hoje. A sua decisão é
é de hoje para frente. Na senhora precisa repetir isso, né? Por coisa que tá velho. Todos nós, a gente começar a ter essa preocupação e pegar na mão do Senhor. E nascer de novo. Porque até agora, a dona Graça ser uma pessoa de direito, cidadã, bem com a sua família, é uma pessoa que tem corpo, alma e espírito. As duas estão querendo muito, dá para a senhora, dá para a Vera, dá para a Vitória, dá o quê? E dele dá, não vai dar para essa roupagem, Fabiano, esse pecado, essa carga que nós trazemos do pecado desde a infância, ele não consegue dar dessa maneira. É por isso que é necessário que todo mundo tenha que fazer o quê? Nascer Segunda vez. Não importa sendo velho. Nossa, você não sabe o que vai falar. Não importa sendo novo, não importa sendo ancião, não importa. Mas quando a gente recebe, a gente não entende, a gente fica preocupado. Mas ficou, mas Jesus, por acaso esse nasceu, eu tenho que voltar com a minha mãe? Aí Jesus vai explicar. Olha a explicação de Jesus. É que ele pode ir, Jesus explicando. Jesus respondeu: Olha só. em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Então ele vai dizer que tem que nascer de quê? Da água e quê? Do Espírito Santo. Porque até então, assim, não interprete mal. Aquele que não foi batizado não recebeu o Espírito Santo. Qual a prova? Olha o que ele vai dizer no outro. Outro versículo. Vocês agora. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, entendeu? Nasceu da carne. Cidadão de direito, só carne. Só carne. Só carne. Só carne. Só carne. É esse que o homem tem que nascer agora de quê? Do Espírito. Esse nasceu através da água. Agora, é claro, entenda. Batismo consciente. Batismo com decisão própria. Vocês estão escutando isso aqui hoje? O eunuco naquele dia usou a água e disse que é que te pede. Não leve na questão de pressão, é uma decisão. Jesus uma vez falou assim, ó, um soldado quando vai para a guerra, ele para, né? E vai ver quantos soldados tem que ir para poder guerrear. Quando vai ter uma construção, ele para para ver que tem construção, ele analisa quantos tijolos vai pegar para poder terminar a obra. Nós temos que ter uma decisão não de emoção. Vamos bazar porque minha mãe vai, né? Não começar, eu descobri isso agora. Assim, que bom, mas assim, entendeu? Então, mas eu gosto de pensar, de falar com Deus, de começar a ler a Bíblia, rapaz, aquele irmão falando que eu nunca escutei, será que é verdade mesmo? Começa a pregar sobre o batismo, lê Atos, lê João, lê Mateus, lê tudo que nós falamos e vai deixando a palavra trabalhar. E vai anotando a dúvida, e vai orando ao Senhor, e aí vai mostrar como é que a senhora vai nascer de novo. A Vera, o Fabiano, a Vitória, todos nós, porque é necessário nascer de novo. Porque aquele que não nasce. Olha, Só nascendo de novo. olha, obrigado. É só nascer de novo, é verdade? Só nascendo de novo. É só ir para um lado que só Jesus não cabe. Mas é você, todos nós. Uma pensão. Só vive uma semana boa, uma semana problema. Uma semana boa, uma semana. Eu estava pensando agora, velho, porque o amigo estava vindo do hospital e foi visitar um amigo com 30 e poucos anos. Com leucemia, vivia sentindo os mesmos sintomas que tu tá. Que tu sente. Quando foi fazer agora esse exame, deu tudo alterado. O homem já ficou alterado e é bem novinho, viu? Meu parceiro cheio de saúde, trabalhador, carro, que você disse? 37 anos, né? 37 anos. Nós estávamos trabalhando. Aí passou uns 3 anos, vamos dizer. Depois só ficar ruim, mesmo, estou com isso, estou com aquilo, medicamento em casa, Se automedicar. automedical. É isso, aquilo, outro. O que mandaram tomar, ela toma. Aí passou um mês, eu disse assim, meu Deus, Léo, vai para o hospital, porque se fosse uma coisa boa, com tanto medicamento, com preocupação que está dando, tinha passado. Então está piorando.
Aí passou mais 2 meses, e eu sempre falava para o hospital pessoal, chegou um dia que ele disse, Léo, eu não aguento mais, vou ter que ir para o hospital outro. Aí ele foi para o hospital próximo, aí feito uma bateria de exame de sangue. Então, tão alterado, que o cara lá na hora achou que estava errado. E na mesma hora fez outro, e deu do mesmo jeito. O hospital local, posto escuro. Aí, suspeitando talvez esse rapaz, não tem condição de você ser tratado aqui, você tem que decidir ou para a HGE, aí foi no hospital. Mas não está tendo vaga, fica aqui uma semana recebendo medicação e depois vai transfere. Ou então você vai para a emergência desse hospital. Ele me ligou, eu disse assim, disse, Léo, hoje de noite, pede os exames. Minha cunhada, 36 anos, minha cunhada, 36 anos, 9 anos, grávida de gêmeos, 36 anos, estava com a gestação para ela de gêmeos. Aí depois eu ficava ali, ligado para o SAMU, deu complicação, se for pegar daqui para lá, pegar para lá e pá. Veio para cá. Aí gravidez de risco. Cortaram ela de as crianças. Vamos fechar ela, fecharam ela. Hemorragia. Abriram, para ver o que é. Aí estava o filho, estava tendo já o lucro dela. Eu acho que até pensando nisso, Fabiana recebeu também de Deus uma oportunidade. Rapaz, o cara foi para acabar e tudo, ela saiu para dormir lá. Já veio notícia dessa. E um assim, não quero para ter pego os outros, não me Jesus, não quer dar mal, né? Aí pega do Fabiano. Os dois não é para ter pegado ninguém, mas todos nós estamos vulneráveis a qualquer tipo de situação. E a minha cunhada cheia de saúde, sabe? Estava lá, não estava doente, não teve complicação na gestação, não teve complicação minha ali, já, apesar de tudo, mas é uma complicação que a gente achava que era normal. Aí já, ó, tudo foi muito passado. Agora é minha esposa. Então é isso, ela me pergunta, ela disse que estava fazendo Jesus? Não sei o que é. Eu pedi oração estando a Fabiana, né? Aí quando eu dei a notícia que ela faleceu, aí uma irmã falou comigo no privado. Ela tinha acabado de ter neném. Ela ficou muito emocionada. Aí ela contou a história dela. Ela disse, olha, eu tive uma gravidez de risco desde o começo, mas eu estava clamando, rogando ao Pai, pedi oração a vocês, o grupo ela pediu, e o Senhor, né, abençoe, ela está lá viva com o filho dela. E depois eu fiquei pensando no contraste, né? Isso. A parte da Fabiana, né? Fabiana, né? É, Fabiana. Fabiana. E em nenhum momento, né? Ela teve buscando Deus, assim, naquele período, nada, né? Não, felizmente é tudo desenvolve tudo. E a mãe sempre tenta. Assim, calma, pregando para a família dele. A mulher me escuta. Então, irmãos, é isso, sabe? Espero que tenha dado para entender isso no prolongamento, mas a gente foi falando, tinha no grupo, né? Mas vocês, essa casa tem um coração que está dando ouvido. Vocês já estão, sabe, estão passo muito bom, dando ouvido. E começa por aí, velho, dando ouvido. E que não seja a minha palavra, a nossa palavra, que não seja por questão de religião ou de necessidade para a tribulação, mas que seja uma coisa voltada para a nossa aproximação com Deus, para nascer do Espírito, para ter o Espírito, para não ser só mais carne. Para não ser só mais carne e ficar lá. E o passo da Bíblia, você vê o Espírito Santo da maneira que a Bíblia diz. Não da maneira que o homem, por questão humana, em questão apenas dele, da salvação que não existe da maneira errada. Amém? Amém. Deus seja louvado. Que vocês possam estar buscando a palavra cada vez mais. Deu para entender, Fabiano? Deu para entender? Podemos sempre dizer. Vamos orar. Essa vai falar uma coisa. Vocês querem pedir oração, né? Já estão falando pelo Fabiano, a cara falou agora. Falando com você, para sua filha, né? A saúde Sua dela, saúde, porque ela tem muita ansiedade de vida, mas ela não tem saúde. Toda semana ela dá ódio, toda semana ela começa a saúde é sério. E sabe que hoje nós vamos se ligar pelo SUS. Você pode nos almoçar.
Dá tempo, você, dinheiro não tem para estar numa frente particular. Eu acho que ela precisaria de muitos exames, muitas coisas, e que no sonho não sai e não tem dinheiro para pagar. Porque a pessoa que não tem saúde tem que saber o que é o problema. O que não sabe, né? Começar a buscar. Deu para entender? Foi salvo. Não, acontece. Vou falar agora? Não é nada, vai ser o que vai querer. Em nome de Jesus, a gente te pede que o Senhor possa abrir o coração de cada um de nós, para que a tua palavra, meu Deus, seja manifestada. Cresça, meu Deus, em cada um. E assim a gente possa dar cura 30, 60, 108. Em nome de Jesus, eu coopero, tu sabe, problema que vai vir, que o Senhor possa, se for do teu querer, da tua vontade, para a tua glória. Queremos saber, meu Deus, que Deus vivo está no meio de nós. Em nome de Jesus, eu te peço por essa casa. Cuida, cada um protege, porque a tua palavra entrou aqui dentro desse lar. E sabemos, meu Deus, que o inimigo de nossas almas vai querer sempre estar querendo tirar, meu Deus, nesse momento. Cuida da patriarca da casa. E seu apóstolo, em nome de Jesus, dê essa vitória. A família dela, Pai, toda convertida ao Senhor. Em nome de Jesus. Que eu te oro, que eu te peço, amém e amém. Amém, Senhor.